Bem, eu estou aqui hoje com o doutor Ulisses Paulino de Albuquerque, que é professor do Departamento de Botânica da Universidade Federal de Pernambuco, fundador e coordenador do Laboratório de Ecologia e Evolução de Sistemas Socioecológicos, o LEA. O doutor Ulisses atua na área de Botânica, Ecologia e Antropologia Ecológica, com ênfase em etnobiologia. Já publicou vários artigos em periódicos especializados e, recentemente, foi considerado um dos cientistas mais influentes do mundo, segundo um estudo da PLOS Biology. Então, doutor Ulisses, seja muito bem-vindo. Obrigada por ter acenado positivamente para esse convite. É uma honra entrevistar você hoje. Ô, Michele, muito obrigado. A honra é minha pela oportunidade de falar desse assunto que eu gosto bastante, né? Agradeço muito esse convite e principalmente por nos dar essa oportunidade de integrar diferentes conhecimentos de diferentes disciplinas. Ótimo. Então vamos direto ao ponto. Eu queria começar, doutor Ulisses, querendo saber mais sobre a sua formação, sobre o seu background acadêmico. Você podia contar um pouco dessa história para a gente? Claro, Michele. Eu sou biólogo de formação. Eu fiz bacharelado em licenciatura em Ciências Biológicas. Depois eu prossegui na carreira fazendo mestrado e doutorado em Biologia Vegetal. Durante a minha pós-graduação, os meus estudos focavam em entender a relação entre pessoas e plantas. Plantas usadas na medicina, na alimentação, na construção. A minha preocupação era tentar entender como se dava essa nossa relação de apropriação da natureza. Mas só que aos poucos eu fui me distanciando desse meu background inicial. Tanto que hoje eu tenho até dificuldade de dizer, Ulisses, você se considera um botânico ainda? Não, eu estou um pouco distante dessa formação, porque a minha pesquisa hoje ela é tão interdisciplinar, eu preciso dos referenciais teóricos e metodológicos de outras disciplinas para responder os meus questionamentos de investigação. Então, eu bebo da fonte da economia, da psicologia, da antropologia, da ecologia, da genética, agora da nutrição. Então, todas essas conexões, elas têm me ajudado ao longo do tempo a construir um programa de investigação mais sólido e, ao mesmo tempo, poder responder as perguntas de investigação que eu faço com um pouco mais de precisão e objetividade. O seu trabalho é inspirador, Ulisses. Você consegue ver os seus problemas numa perspectiva muito privilegiada, vendo todos esses nós, essas conexões, fazendo, de fato, um trabalho interdisciplinar e de qualidade, né? E a minha pergunta para você é, quando você percebeu que você precisava desse olhar interdisciplinar para responder suas questões de pesquisa? Sabe o que é engraçado, Michele? É que nós não somos preparados para esse salto interdisciplinar. Toda a nossa formação é uma formação disciplinar. E o mundo atual está exigindo de nós, cientistas e pesquisadores, cada vez mais que a gente coopere com outros cientistas de outras áreas, às vezes áreas totalmente distantes da nossa, e fazer esse movimento de cooperação e de integração, interdisciplinaridade, tem sido bem desafiador. No meu caso, isso começou assim que eu terminei o doutorado, eu fiquei trabalhando alguns anos em parceria com pesquisadores do Departamento de Farmácia da Universidade Federal de Pernambuco. Então, aos poucos, interagindo com os colegas, eu comecei a me dar conta que eu poderia usar os referenciais teóricos e metodológicos da química medicinal, da fitoquímica, da farmacognosia, para ajudar a responder os meus questionamentos. Então, isso para mim foi muito revelador. Então, a partir desse primeiro movimento de interdisciplinaridade, trabalhando com pesquisadores que tinham uma outra formação da minha, eu estava trabalhando com químicos, com farmacêuticos, biomédicos. Então, isso expandiu muito a minha percepção e a minha forma de ver ciência e de ciência colaborativa. Então, depois disso, não consegui parar mais com esse movimento da integração. Interessante. E qual foi o momento que você chegou nas plantas alimentícias? E que experiências você acumulou com esse tema até então? Queria ouvir um pouco sobre isso. É interessante, porque é engraçado como as plantas alimentícias elas não despertaram a minha atenção no início, quando eu comecei os meus estudos. Logo na graduação, eu tentava entender como é que as pessoas, nas chamadas religiões afro-brasileiras, se apropriavam da natureza. E claro que as plantas alimentícias desempenham um papel muito importante dentro da cultura afro-brasileira. Claro que aquilo me chamou a atenção, mas eu confesso que não tanto como poderia ter chamado a atenção naquele primeiro momento inicial.
eu tive acesso aos tabus, à compreensão das normas que guiam a utilização, o preparo desses alimentos. Mais adiante, eu me afastei um pouco disso durante o meu mestrado. No meu doutorado, quando eu fui fazer trabalho de campo na Caatinga, eu tive acesso a uma experiência bem interessante. Eu comecei a ver os modos de produção, a atividade agrícola, aos sistemas agroflorestais, e também pude acessar informações sobre as chamadas plantas emergenciais ou alimentos de fome, que as pessoas acessam em situações críticas, quando existem grandes flutuações ambientais. Isso me chamou muito a atenção. Muito. Foi a partir desse momento que eu comecei a me interessar por essa dinâmica que está envolvida nos chamados sistemas alimentares, e particularmente da Caatinga, porque a Caatinga tem essa particularidade, dessa grande variação ambiental, 8 meses, de 8 a 10 meses de seca e 2 a 4 meses de chuva. Então, você imagina que as pessoas dessa região precisam dar conta das suas necessidades básicas, como adquirir alimentação, alimentos, nesses períodos mais desafiadores. Então, foi nessa situação que eu comecei a, vamos dizer assim, a me sensibilizar para a questão da dieta. Foi bem interessante esse momento. E depois você teve experiências subsequentes, orientando pessoas que trabalharam com esse tema, né? Como, por exemplo, a Viviane Teixeira. Isso. Então, a partir desse momento que eu fui sensibilizado, né, eu ainda não tinha interesse nas plantas alimentícias. Nesse momento, quando eu comecei a orientar, isso foi essa experiência ainda no doutorado, me chamou a atenção, cheguei a escrever algumas coisas sobre esse assunto, cheguei a ficar curioso, mas engraçado, Michele, como algumas coisas acontecem. Durante o doutorado, eu comecei a escrever coisas, registrava no meu caderno de campo, e alguns chamam também diário, em que eu anotei, puxa, muito interessante a forma como as pessoas manejam um buzeiro aqui na região. Interessante essa questão dos family food, ou alimentos emergenciais. Tá, mas isso ficou nas minhas notas de campo. Quando eu comecei a orientar estudantes, comecei uma leva de estudantes orientando com plantas medicinais. E depois surgiram estudantes com interesse nas plantas alimentícias. E de onde saíram as ideias? Daquele meu caderninho de campo durante o doutorado. Então, eu tive o doutor Hernani, que eu orientei, trabalhando com o manejo e domesticação do buzeiro, a doutora Viviane, tentando entender a questão das plantas alimentícias na Caatinga, fazendo estudos de composição nutricional, né, de levantamento dessas espécies da região. Então, foi a partir daí que eu comecei a desmembrar uma linha de investigação do nosso laboratório voltada para as plantas alimentícias. Muito interessante. Então, teve uma dinâmica forte de interação com o campo, né? Foi. Experiências prévias suas e demandas dos orientandos, né? E quais foram os principais referenciais teóricos? Então, que autores que ajudaram você a navegar nesse terreno das plantas alimentícias, que você considera que sejam inspiração, tenham sido inspiração para você nesse seu trabalho? É engraçado porque no Brasil, o que me chamava a atenção na questão das plantas alimentícias eram trabalhos de folcloristas, como, por exemplo, Câmara Cascudo. Então, me chamava a atenção esses relatos. Então, eu tomava isso muito com curiosidade, como também de Gilberto Freire, sociólogo Gilberto Freire. Então, isso começou a me chamar a atenção para esse cenário da dieta. Mas, se eu for fazer conexões diretas com pessoas ligadas à etnobiologia, por exemplo, à ecologia humana, tem uma pesquisadora que é a Nina Etkin, que ela foi uma pesquisadora que botou muita atenção para os sistemas alimentares nativos. E, basicamente, a literatura que eu acessei era da lavra dela. Então, eu diria que, nesse sentido, ela foi uma influência. Interessante. Dentro da etnobiologia, existe um campo específico que alguns denominam como etnonutrição, né? Que seria um ramo da etnobiologia que estaria preocupado em fazer essas análises específicas sobre alimentos com desfechos na nutrição, né? Que relação você vê entre esses campos? Você concorda que seja um ramo? Como é que você enxerga isso? Qual é a tua leitura sobre etnonutrição e etnobiologia? Na verdade, eu vejo uma conexão muito forte, porque os estudos etnobiológicos de plantas alimentícias, eles têm falhado em um ponto. Eles descrevem os recursos que são utilizados, mas não aprofundam suficientemente nas informações que são necessárias para compreender os sistemas alimentares, como, por exemplo, a forma de preparo desses alimentos, toda a parte também ligada à ritualística, que muitas vezes está envolvida na preparação das refeições.
Então, a etnobotânica, a etnobiologia, no meu entender, carecia dessa limitação de aprofundamento na matéria. Aí vem, surge o termo etnonutrição. E eu fiquei me perguntando algumas vezes, seria a etnonutrição, como você colocou, um ramo da etnobiologia ou seria um outro ramo? Eu não consigo ver como uma subdivisão da etnobiologia, como um ramo da etnobiologia. Não consigo. Porque eu acredito que é um ramo especializado, que dialoga com a etnobiologia, mas não vejo como uma subdivisão. Eu digo para você por quê? Porque enquanto a etnobiologia está focada na minha relação com os recursos naturais, com a biota, eu vejo a etnonutrição ela procurando aprofundar um aspecto dessa relação, que seria a dieta, o aporte nutricional, na perspectiva de outras culturas e sociedades. Então, normalmente, se a gente fizer uma analogia, os termos etnobiologia, etnozoologia, sempre nasce por uma espécie de analogia às ciências convencionais, para se referir ao recorte étnico dessas ciências. Então, visto dessa forma, etnonutrição ela estaria ligada teria uma ligação com a nutrição propriamente dita, em que se agregaria o prefixo etno. Então, no meu entender, seria um campo de diálogo com a etnobiologia, mas teriam, vamos dizer assim, um outro foco. Uma filiação com a área mãe, que é a nutrição. Eu diria que sim. Como a etnobiologia também teria essa filiação como uma área mãe, que seria a biologia, né? Porque sempre isso seria, a etnobiologia seria a biologia do outro. A nutrição seria a nutrição do outro, né? Seria o meu olhar como pesquisador sobre a biologia do outro, né? E o meu olhar como pesquisador sobre a nutrição do outro. O outro não é tão diferente de nós, né? Isso faz todo sentido. Faz todo sentido essa sua leitura. Exatamente. Falar em outro, né? Já que você tocou no ponto do outro, né? Quem é esse outro do etno, da etnobiologia? Já que a gente tem um momento em que a gente estuda, por exemplo, a etnobiologia urbana, né? E o outro está aqui do nosso lado. Quem é esse outro? O engraçado é o seguinte, se a gente for remeter a parte histórica da etnobiologia, o outro, no início da construção da etnobiologia, seria o outro diferente de mim, o outro exótico, o outro culturalmente distante, o outro que seria uma curiosidade acadêmica. Né? Só que essa noção de outro está cada vez mais distante do nosso vocabulário etnobiológico. Tanto que, no meu entender, quando eu digo assim, o outro etnobiológico, estou dizendo eu mesmo. Só que em outro corpo. Então, eu diria que hoje, esse outro nada mais é do que a nossa própria espécie. Então, seria, eu estou olhando para o outro. Veja só como eu poderia dizer isso, Michele. Eu estou olhando para o outro para entender a mim mesmo. Então, seria um movimento de saída para observar, mas para entender a mim mesmo. Então, não dá para separar, não dá para ter o outro, a definição de outro como se tinha no passado, como o outro distante de mim, como uma mera curiosidade que eu gostaria de catalogar. No meu entendimento hoje, o outro sou eu mesmo. Eu saio para observar e depois fazer o movimento de retorno para me entender. Lembro da frase do Rimbaud, poeta, né? Eu é um outro. Eu acho que essa é a ideia, né? Essa é a ideia. Essa é a ideia. Ótimo, Ulisses. Já que a gente está falando da etnobiologia em si, né? Desse outro que a biologia tenta perseguir, nesse ano, o seu grupo de pesquisa publicou uma proposta de síntese conceitual para a área de etnobiologia, né? O material foi publicado na revista Human Ecology e o link eu vou colocar na descrição desse vídeo. Mas aqui eu queria que você desse uma palhinha dos processos gerais e dos específicos que você e seu grupo abordaram nessa proposta de síntese. Você pode falar para a gente? Claro, porque a gente fez um esforço de síntese e sistematização, porque, embora a etnobiologia não se pode dizer que é uma ciência mais jovem, no meu entender, né?
ela carecia ainda dessa estruturação de conhecimentos, organização interna, como acontece em outras áreas. Então, o que nós fizemos foi esse esforço de organização interna para que a gente pudesse, cada pesquisador pudesse olhar e se enxergar nesse sistema, nessa organização. Então, a gente diz que nessa proposta, a etnobiologia ela estaria ocupada a estudar, basicamente, 3 grandes processos, que seriam o processamento cognitivo, a transmissão de informações culturais e a evolução biocultural. Então, dentro desses 3 grandes processos cognitivos, a gente iria dar conta de diferentes níveis de análise e de compreensão da relação nossa, seres humanos, com a natureza. E esses diferentes níveis de análise e compreensão envolvem desde o entendimento de como a nossa mente funciona, até como nós nos comportamos em relação a esses recursos e até como nós usamos, modificamos e alteramos os recursos que utilizamos. Aí entra o conceito mais já no finalzinho de evolução, né? Como nós transformamos o nosso próprio ambiente. Então, a gente tem escalas também de transformação, porque a nossa influência pode se dar ao nível de populações de uma mesma espécie de planta, até no nível de grandes ecossistemas, até no nível de grandes paisagens. Então, essa seria uma proposta. Então, dentro dessa proposta, eu consigo enxergar, por exemplo, pegando o exemplo das plantas alimentícias, como a gente pode tentar entender dentro desses níveis aqui. Dentro do nível de processamento cognitivo, como a gente percebe a planta alimentícia, como a gente seleciona esse recurso, o alimento para as nossas vidas. Existem viéses psicológicos, né, que fazem com que a gente tenha nojo, aversão, afeição por esses recursos. Esses tipos de viés afetariam a forma como a gente se alimenta, a forma como a gente acessa o recurso. Então, seria perguntas desse nível cognitivo. No outro nível da transmissão cultural como é que a gente aprende? Como é que a gente transmite? De quem a gente aprende? Quais são os processos que explicam determinados conhecimentos sobre determinados assuntos serem mais populares, outros menos populares? Porque algumas plantas gozam de prestígio, outras também não gozam de prestígio, pegando a questão da planta alimentícia. E da evolução biocultural seria como é que nós, utilizando esses recursos, alteramos esses recursos? O processo de domesticação de plantas, por exemplo. Desde que uma planta passa a ser de interesse nosso, de nossa atenção, a gente começa a transformá-la a partir daí. E também como isso também nos transformou. Porque nessa evolução biocultural tem os nossos processos de decisão, de escolha. A decisão de comer isso e não comer isso, como isso nos afeta biologicamente. Então, esse cenário, a gente pode contemplar a pesquisa de plantas alimentícias dentro dessa proposta conceitual que nós fizemos recentemente. Muito interessante, Ulisses. E o artigo também é bem detalhado. Quem quiser entender mais vai gostar muito de ler o artigo. Eu tenho uma pergunta específica sobre alimentação, já que esse é o nosso tema aqui do nosso papo hoje. Porque a nossa experiência com a alimentação é muito moldada pelos ambientes institucionais onde a gente se insere, né? Por exemplo, as políticas de acesso a alimentos, né? Elas podem modificar totalmente a forma como as pessoas consomem alimentos em certas comunidades. Vamos pensar, por exemplo, no Bolsa Família, né? Pode mudar a forma como o que a gente compra, o que a gente não compra, né? Ou políticas agrícolas e de abastecimento também podem facilitar que certos alimentos cheguem mais próximos da gente do que outros, né? E também pelas corporações, né, que decidem o que vai para o mercado, o que não vai, né? Então, tem esses ambientes institucionais que modulam muito nossa relação com os recursos naturais comestíveis, né? Então, por isso que a gente diz que é impossível pensar em alimentação sem pensar em política, né? Ou, em outras palavras, que comer é um ato político, a gente pode dizer isso, né? E, assim sendo, a minha pergunta é a seguinte: onde você localiza o estudo dessas interferências no modelo analítico que você propôs com seus colegas? Muito interessante. Eu diria que ele pode se inserir em diferentes aspectos, mas me vem logo à mente seria no campo da negociação social. Então, seria por que essa negociação social não seria um processo à parte, mas como a gente propôs dentro do modelo, ele estaria atravessando todas as outras. Porque hoje é do nosso entendimento
que todos os demais fatores que eu elenquei sobre a nossa natureza humana, sobre as nossas escolhas e decisões, são afetados por esse cenário que você colocou, pelas instituições sociais, pelo ambiente institucional, pelo ambiente político. Então, ele sai atravessando todos os outros. Se nós botássemos eles à parte, teriam as pessoas a tendência de estudá-lo isoladamente. E quando a gente colocou ele atravessando todos os outros processos, é para forçar esse olhar de que esses processos influenciam e são influenciados por esses ambientes institucionais. Então, eu acredito que ele se encaixa em toda e qualquer análise que a gente fizer, porque, de fato, não se pode fazer essa desvinculação. Então, a gente poderia traçar hipóteses para tentar entender como esses ambientes institucionais influenciam na seleção, por exemplo. Estudar um processo específico para testar essa hipótese. A gente poderia fazer isso? Sim, e hoje mais do que nunca, Michele. Sabe por quê? Porque o cenário atual da pandemia nos revelou coisas alarmantes sobre o que nós não conhecemos e o que nós conhecemos. E uma das coisas que nós não sabemos, isso já se falava muito, é que a gente não tem a mínima noção de onde vêm os nossos alimentos e como as nossas escolhas são influenciadas. Então, nós precisamos saber disso do ponto de vista científico, precisamos saber disso também do ponto de vista de políticas públicas. Precisamos de uma consciência também política, e eu acredito que essa consciência política ela pode ser fortalecida ou emergir a partir de cenários investigativos, como você agora colocou. Exatamente. É importante formular políticas com boas bases de evidência, né? E o trabalho de cientista qualificado entra aí, né? Com certeza. Eu acredito que nosso papel é fornecer essas evidências. Então, nesse modelo que a gente está propondo, a gente meio que desafia o pesquisador a também considerar esses aspectos. Uhum. Isso, por isso que aquele quadro que tem, quem puder acessar o artigo, veja a tabela 3, a tabela 3 do artigo, que é exatamente isso que o professor Ulisses acabou de comentar, que são cenários de negociação social. Então, essa imagem no trabalho de vocês, realmente eu acho que ela tem esse papel de forçar as pessoas a enxergarem isso nas suas perguntas de investigação, né? Isso. Interessante. Porque, Professor, curiosamente, diga. Pode continuar? Não, pode continuar. Não, pode falar. Não. Não, quer dizer que, curiosamente, a gente reconhece a importância desses fatores, mas eles meio que são negligenciados. E quando você propõe um esquema conceitual em que o fator ele é colocado em relevo e atravessando abordagens tradicionais, ele meio que te força a olhar para o que estava, o que você sabia que existia, mas que estava invisibilizado. Exatamente. É um excelente trabalho. Parabéns a toda a equipe. Obrigado. Professor, eu queria encerrar nossa conversa fazendo uma pergunta final. Na verdade, não é uma pergunta. Eu queria que você... que conselho você daria hoje para um jovem pesquisador iniciando sua carreira para estudar etnobiologia com esse recorte das plantas alimentícias? Que conselho você deixaria? Para estudar as plantas, a etnobiologia com recorte das plantas alimentícias, eu diria que você tem um desafio muito interessante à frente, porque, diferente de outros campos de etnobiologia, o campo das plantas alimentícias, eu considero que é um nicho a ser ocupado com as informações de que nós somos carentes hoje. Então, eu digo o seguinte, dê um passo adiante. Procure entender não só que plantas são utilizadas, mas como elas se inserem dentro dos sistemas alimentares, como esses sistemas se inserem em sistemas sociais e econômicos mais amplos, né? Como esses recursos são manejados dentro das unidades familiares, toda a questão da etnoculinária que está envolvida dentro desses processos, porque a gente precisa, hoje em dia, para tentar entender todos os processos de autossuficiência e segurança alimentar, a gente precisa entender não só o que se come, mas como se come. De onde vem o que se come? Então, eu diria, encare esse desafio e mergulhe para tentar entender os sistemas alimentares. Então, eu diria, não vá fazer um estudo sobre plantas alimentícias, vá fazer um estudo sobre sistemas alimentares. E porque com a ideia de sistemas alimentares, você sai do foco da planta e coloca a planta dentro de um sistema de interações que você precisa entender. Então, a primeira coisa é estude sistemas alimentares. Acho que a gente não podia encerrar de uma forma melhor.
Excelente, professor. Muito obrigada. Foi um prazer conversar mais com você, ouvir as suas visões sobre alimentação, antropologia, biologia, enfim. Muito obrigada, professor. Obrigado a você, Michel, pela oportunidade.